Fala galera, beleza, né? Bora falar do jogo do Vasco, que meu amigo, que jogaço louco, né, velho? 4-3, o Vasco venceu o Vitória. Bora falar um pouco sobre essa partida aí que pegou fogo a estreia do juiz aí, né? Coitado, pegou uma bomba. Então bora falar dessa partida, né? Que já começa com essa escalação do Vasco, né? Com essa ação aí do Dia das Crianças. Achei que ficou muito bonitinho aí. Parabéns pro Vasco Comics, né? Que faz essas artes aí. E ficou muito maneiro, eu pelo menos gostei bastante. E tem a escalação do Vasco, né? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique de um lado, Hugo Moura e Robertinho jogando na zaga, porque o Carlos Cuesta não estava disponível pro jogo, né? Porque tá tratando uma lesão, já ficou de fora do jogo contra o Palmeiras e agora fica de fora novamente. O Puma como titular, o trio ali do meio de campo, Coutinho, Tietê e Barros, ataque no número de Verret, Ryan. Esse foi o time do Vasco que começou. E o jogo começou, pá, tchau, pum, pum, gol. Gol do Nuno. Né? Uma boa jogada pelo lado direito ali do Paulo Henrique que cruza na área, o Verret sobe, não alcança e sobra pro Nuno que aparece dando meio que uma espécie de peixinho para fazer o 1-0 para a equipe do Vasco, um belo gol de cabeça do nosso querido Hugo, Hugo não, né? Nuno Moreira, né? Acabei confundindo os nomes aí, peço perdão. Mas um bom início da equipe do Vasco, né? Nesses primeiros minutos iniciais e fazia valer o bom início de jogo, né? Só que depois disso a equipe do Vasco de fato caiu, né? Caiu de rendimento, o Vitória foi crescendo no jogo, o Vitória foi buscando, foi tendo chances e foi ali buscando, foi melhorando, porque a equipe do Vasco deu esse chute e morreu no primeiro tempo. Não criou mais nada, não criou mais chances e foi um pra baixo de jogo muito ruim, tanto que, né, sai os 2 gols do Vitória, como tá aqui na reprodução da TNT da arte que eu usei, né? O primeiro gol, ele sai do lado direito ali, se não me engano é o Eric, ele sai de 2 marcadores, né, se não me engano é o Nuno e o Tietê que estão ali marcando ele sai dos 2 marcadores, vira o jogo pro Aiton Cantalapiedra, né, que foi até eleito o melhor jogador da partida, e ele dá esse fuzilamento aí, que pra mim, beleza, né, tô um chute forte, mas eu acho que o Léo Jardim poderia ter feito um desempenho melhor nesse lance, acho que poderia ter feito até a defesa e tudo mais, mas acabou tomando gol e o Vitória empatava naquele momento. Não demorou muito pro Vitória buscar aí o gol da virada, que é o gol aqui já de baixo, que o Vitória foi lá e depois, se não me engano, é um cruzamento na área, né? E o nosso querido Lucas Halter sai para desviar aqui com o pé, a marcação bobeou, o Robert Renan estava em cima dele, mas deu uma cambaleada, saiu da marcação, e aí o gol do Vitória, 2-1. Aí já terminou assim o primeiro tempo, de fato, 2-1, um primeiro tempo do Vasco que cai muito de rendimento, né? Começa com um gol e depois, de fato, acaba a equipe do Vasco, não consegue jogar, cria muito, muito pouco. E o Diniz faz o que pro segundo tempo? Ele vem com mudanças. Vem com mudanças a equipe do Vasco. Ele vem com as 2 substituições seguintes. Ele tira o Verret e bota o Andrés Gomes. Já fazendo o que? Bota o Ryan centralizado, puxa o Andrés Gomes pro lado para ter mais dinâmica e mais velocidade para poder buscar o jogo. Pelo lado esquerdo, o Piton, que já estava disponível para a partida, depois de ficar um bom tempo lesionado, ele vai lá e coloca no lugar do Puma. Essas são as alterações dele, que dá certo pro segundo tempo. E vai lá e o Vasco consegue já buscar o gol de empate. Ryan, nesse lance aqui, uma jogada, curiosamente, pelo Andrés Gomes, né? O Paulo Henrique começa pela jogada pelo lado direito, acha o Andrés Gomes, infiltra a área o Andrés Gomes, cruza pro Ryan já empatar a partida, né? Aproveitando o gancho dessa imagem aqui, que não é a do próximo gol, porque eu não consegui achar uma imagenzinha dessa pra ficar bonitinha, o Vasco melhorou a partir daí, começou a criar oportunidades, começou a chegar e conseguiu já buscar o gol da virada, aos 68 minutos, um pouquinho antes, né? Tem um lance ali na área, se não me engano, uma cabeçada, agora eu não vou me lembrar de quem, mas bate no braço do Cáceres, que foi meio que pular, tava com o braço aberto, pega no braço e é pênalti, né? Na minha visão foi pênalti realmente. O Ryan vai pra cobrança, bola de um lado, goleiro do outro, e ele faz o 3-2 pro Vasco, que estava melhor no jogo com essas substituições. Só que aí acontece o mais bizarro do jogo, né? É uma falta pro Vitória. Aí o cara vai bater a falta, só que ele não bate a falta primeiro, porque o juiz manda parar e o Lucas Halter deu um empurrão no... Agora, se eu não me engano, acho que é o Paulo Henrique. O Lucas Halter já tinha amarelo, porque ele tomou um amarelo no primeiro tempo. Na verdade, foi no segundo tempo que ele tomou, por causa da reclamação do pênalti, que ele reclamou bem assintosamente. Aí ele empurra, não achei que foi um empurrão, meu Jesus, meu Deus, agressão, meu... Não. É aqueles empurrão ali que você tá dentro da área ali, empurrando e pum, aí o cara usou um pouquinho mais de força, o PH já deu aquela caída. E o juiz, cara, simplesmente falou, não, expulsou, acabou. Aí o Lucas Halter ficou puto da vida e o jogo seguiu
E quase basicamente no lance seguinte acontece o gol do Vitória. Tem a bola vai na área. O Léo Jardim, que tá mais ou menos onde... ele tá caído ali, né? Ali no canto, não sei se dá pra ver. Opa, tô tudo ao contrário, vai, aqui. Ele sai assim meio que de soco, assim, louco. E acaba caindo no chão e sente uma dor aqui na parte do lombar aqui e tudo mais, debaixo da costela e tal. E fica caído. Só que o jogo segue. Aí tem um cruzamento na área e o Cáceres, que tá ali com a camisa 27 na imagem, ele cabeceia com gol aberto, sem goleiro. Vai lá e empata pro Vitória no 3-3. Engraçado que esse lance é que normalmente quando o goleiro cai a gente para, né? Mas eu não achei que o Léo Jardim morreu, assim, parece que tomou um tiro, né? Mas não foi por muito isso. Não achei que foi a melhor partida do Léo Jardim com a camisa do Vasco hoje. Não acho. Assim, né? Pra mim poderia ter pegado o primeiro gol, o segundo gol ali, tudo bem, não tava, foi bem perto. Esse gol aqui ele cai no lance, então não dá pra avaliar muito. Mas o primeiro gol eu achei que ele poderia ter feito melhor. Aí o Vasco toma esse gol, a galera até reclama, né? Porque realmente o goleiro tá caído, mas o juiz decidiu por seguir o jogo. E ficou assim, 3-3. E o Vasco, cara, é engraçado como que termina a escalação do Vasco pro final do jogo. O Diniz vai fazendo a alteração, bota o Matheus França, bota o GB, bota o David. E o time do Vasco termina o seguinte: termina com o Léo Jardim no gol. Termina com PH do lado direito, sentindo o tornozelo. Na zaga, o Gumor e Robert Renan. Do outro lado, Piton. A dupla de volante do Vasco, o Barros e Tietê, saíram já do jogo. Ficou Coutinho e Matheus França. Baita dupla de volante de Fernando Diniz. Qualidade no passe. Aí pro ataque, sobra quem? Sobra as 4 grandes peças do jogo: David, Ryan, GB e Andrés Gomes. Esse era o time do Vasco. Antes do GB sair, né, tinha ali o Nuno e tudo mais. Na verdade, se não me engano, era o Tietê que ainda tava. Era o Tietê que tava. Aí o Tietê saiu e entrou o GB. E esse era o time do Vasco. Assim, sem volante, sem nada. E foi pra cima. O Diniz queria a vitória de qualquer jeito, porque é uma vitória muito importante pra cada vez alavancar a pontuação do Vasco. A gente vai falar mais pra frente. E aí, simplesmente, o Vasco vai pra cima. O Vitória livrou lá e cá. O Vitória com um jogador a menos também. Tem que lembrar desse ponto também. É interessante. E nos últimos lances, aconteceu a vitória do Vascão, né? Um cruzamento vai na área o Piton cruza na área, o GB aparece para cabecear e faz o 4-3 pro Vasco e simplesmente vitória Vascão, 4-3, o gol aos 90 mais 7, meu amigo. O jogo é aos 90 mais 8, acabou indo aos 90 mais 9 e acabou assim, Vasco 3, Vitória 0. Um jogo maluco. 7 gols, e esse jogo, cara, aí você vai falar: caraca, jogaço, 7 gols e pá. Mas por que esse jogo tem 7 gols? O time do Vasco e o time do Vitória são as piores defesas do campeonato. E esse jogo ilustrou muito bem. Quando dois times que tem uma defesa horrível jogam juntos, é óbvio que vai sair gol pra caramba. E foi o que aconteceu. Mas a vitória veio pro Vasco. Cara, uma vitória muito importante, né? O Vasco volta a vencer, fez um jogo ali totalmente fora dessa boa sequência do Vasco ali contra o Palmeiras, um jogo que realmente não dá pra entender. Era óbvio que a gente também não precisava humilhar o Palmeiras ou empatar, tá? Era óbvio que a gente poderia perder pela qualidade que tem o Palmeiras. Mas mesmo assim, é um jogo que fica devendo ali, porque foi uma atuação muito ruim. Hoje contra o Vitória não foi uma atuação ideal, mas mostrou um time que tem o poder pra buscar o resultado. Mas tem que ficar ligado porque não consegue segurar a vitória. Começou vencendo, tomou a virada. Fez a virada, tomou o empate. Só aí no último lance que fez o gol. Aí também já não tinha como mais tomar a virada. Mas tem que ficar ligado porque é um time que não tem dificuldade em segurar o resultado. Desde que não abra uma vantagem boa, como abriu contra o Cruzeiro, como foi contra o Bahia, 3-1, contra o Cruzeiro 2-0. Então tem que abrir uma vantagem tranquila para o Vasco conseguir se estabilizar e não tomar a virada, que é o que tem que fazer realmente. Mas dito isso, uma boa atuação do Vasco dentro do possível, dentro da seguinte análise: tendo que buscar o resultado. Mudanças arriscadas que poderiam custar o jogo, porque o Vasco simplesmente a partir dos 30 a 35 minutos não tinha mais marcação. A partir do momento que tomou o terceiro gol do Vitória, não existia mais jogadores de marcação. Não tinha. O PH, que era um dos caras mais físicos ali no último lance do jogo, tava sem tornozelo. Até vamos ver se vai ser uma preocupação pro próximo jogo, se bem que vai ter data FIFA, ele pode se recuperar e tudo mais. Porém, de fato, era um time do Vasco sem nenhum tipo de marcação. Se precisasse defender, não tinha como defender, porque de fato não tinha nada de defesa.
E é isso, né? Mas, sobretudo, uma vitória importantíssima. Agora tem mais um jogo decisivo na próxima sequência, que é contra o Fortaleza. Vai ter a data FIFA aí, só pro dia 15, se eu não me engano, que é o jogo do Vasco, 15 de outubro, meio de semana ali, se eu não me engano. E é isso. Vamos ver o que, que vai dar. Mais uma vitória do Vasco, que tava numa sequência boa de 7 jogos sem perder, perdeu o Palmeiras e agora volta a vencer. Vitória Vascão. É isso, Fernando Diniz maluco na beira do campo, só isso que eu queria deixar mesmo pra pontuar, aproveitar a imagem dele que tá aqui. E parabenizar também o Vasco Comics, cara, que trabalho lindo que eles estão fazendo com o Vasco nessa parada do Dia das Crianças, cara. Tá muito maneiro essas artezinhas, por isso que eu tô até usando. Gostei muito da escalação, gostei muito dessa. Gostei também muito das figurinhas, que teve um vídeo aí que o Vasco postou com os jogadores reagindo às figurinhas deles nesse estilinho do Vasco Comics, que ficou muito maneiro. Eu particularmente gostei demais. Mas é isso, vitória Vascão, é isso que importa. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, é isso, valeu!